E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Cavalcante do canal Atacando a Matemática, onde você aprende matemática de uma maneira bem tranquila e direto ao ponto. A aula de hoje é sobre um conceito muito tranquilo chamado MMC, o tal do mínimo múltiplo comum. Se você gostar, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, porque toda semana eu posto um novo vídeo sobre um novo tópico de matemática. Porque eu tô aqui para te ajudar. Bora lá? E aí galera, tudo bem? Hoje iremos atacar MMC, mínimo múltiplo comum. Irei falar sobre definição e regra prática. Dois temas importantíssimos para o início dessa discussão. Próxima aula, comentarei sobre exercícios e aplicações, ok? Bora lá? E aí galera, vamos lá então, mínimo múltiplo comum, o tal do MMC. É difícil a gente falar em MMC sem comentar sobre múltiplos. Um tema muito importante nesse tópico de mínimo múltiplo comum é a ideia de múltiplo, e eu quero relembrar essa ideia com vocês, por isso eu coloquei uma definição aqui de como se calcula os múltiplos de um número, né? O conjunto de múltiplos de um número qualquer é o resultado da multiplicação desse número por todos os números naturais. Só para a gente relembrar um pouquinho essa ideia, quem é o conjunto dos números naturais? Vou colocar aqui os elementos do conjunto dos números naturais, é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Tá aqui, ó. Todos esses elementos aqui, esses infinitos elementos, são os números positivos inteiros e o 0, eles fazem parte do conjunto dos números naturais. Eu coloquei um exemplo aqui dos múltiplos de 5. E como é que eu gero esses elementos aqui, né? Então a relação é o seguinte: se eu pegar o 5 aqui e for multiplicando por cada elemento do conjunto dos números naturais, eu gero os múltiplos de 5. Por exemplo, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3 é 15 e assim por diante. E esses daqui são os múltiplos de 5. A mesma coisa acontece num segundo exemplo que eu coloquei aqui, quem são os múltiplos de 6. É como se eu pegasse e ligasse aqui numa multiplicação o 6 com todos os elementos do meu conjunto dos números naturais. Mesma coisa, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2 é 12 e assim por diante, ok? Então o múltiplo não é tão difícil, é muito simples a gente achar os múltiplos de qualquer número, é só a gente relacionar com o conjunto dos números naturais. Mas o meu caso não é esse, o meu caso é o mínimo múltiplo comum. Eu quero determinar quem é o MMC, por exemplo, de 5 e 6. E vou analisar fora o 0, com exceção do 0, qual é o menor múltiplo comum entre os múltiplos de 5 e os múltiplos de 6. E aí eu percebo que eu tenho o 30, que é um múltiplo comum, está aqui o 30, múltiplo comum de 5, múltiplo comum de 6, e eu tenho 60 também, que é um múltiplo comum de 5 e um múltiplo comum de 6. E eu tenho mais, eu tenho infinitos múltiplos comuns também entre esses dois números. O que acontece é que o cálculo do MMC, ou o menor múltiplo comum, ou o mínimo múltiplo comum, ele vai ser, com exceção do 0, o primeiro múltiplo comum, né? Que no caso vai ser o meu 30. Eu também percebo que, por ser 30 o meu primeiro múltiplo comum entre esses dois números, sempre de 30 em 30 vai acontecer novamente um múltiplo comum, ok? Definição é essa de mínimo múltiplo comum. Bora para a próxima página. É claro que
se a gente pensar em mínimo múltiplo comum, eu preciso pensar numa regra prática, preciso ser mais prático para fazer isso. Por exemplo, aqui eu já sei que o mínimo múltiplo comum entre 5 e 6 é o 30. Mas eu não quero relacionar todos os múltiplos de 5, todos os múltiplos de 6 e começar a perceber o que é comum entre esses múltiplos. Eu quero uma regra prática. E a regra prática é essa daqui, ó. Pensando na definição de múltiplos, né, do menor múltiplo comum, eu vou colocar o 5 e o 6 aqui. E vou descer aqui uma reta. E vou colocar aqui meu primeiro número primo, que é o 2. E vou verificar se o 2 ele divide o 6 ou o 5. Quando eu falo aqui que o 2 divide o 6, é porque na hora da divisão de 6 por 2, o resto é 0. Por exemplo, 6 dividido por 2 me dá 3. E resto 0. Então, isso daqui, esse 3, eu coloco aqui e continuo. 5 dividido por 2, eu não tenho o resto 0, porque 5 dividido por 2 me dá 2 e o resto é 1. Então, eu não consigo, nessa minha regra prática, dividir. Então, eu copio ele de novo. O próximo número primo é o 3. E o 3 eu vou colocar aqui porque eu tenho certeza que o 3 divide o próprio 3. E me dá 1. E o 5, o 3 não divide o 5, então eu copio o 5 de novo. E o próximo número, é claro, é o 5, e o 5 divide o 5, que me dá 1, 1 eu copio de novo, e quando eu tiver tudo 1 aqui nessa última linha dessa regra prática, eu multiplico os meus números primos, e no caso eu tenho 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. E aí tá, foi gerado o MMC de 5 e 6. É claro que eu posso utilizar essa mesma regra prática com mais números, né? É o que eu vou fazer agora. Eu vou calcular o mínimo múltiplo comum de 4, 6 e 10. E vou utilizar minha regra prática para isso. 4, 6 e 10. Vou colocar aqui a minha reta. Ok. E vou começar pelo meu primeiro número primo, que é o 2, porque eu já percebi que todos aqui, o 2 divide todos os números que estão aqui, correto? 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3, 10 dividido por 2 é 5. Continuo com 2, porque ainda tem um 2 aqui, 2 dividido por 2 é 1, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 5. E agora continuando, porque essa parte a gente já passou já, eu vou no 3, 3 dividido por 3 é 1, o 5 eu copio, o 1 eu copio, e o próximo número é o 5. Aqui copiei, terminou, e 5 dividido por 5 é 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então aqui o mínimo múltiplo comum de 4, 6 e 10 é o 60. Perfeito, gente. Super tranquilo essa regra prática. A gente vai utilizar muito esse MMC nas próximas aulas. Na próxima aula eu tenho uma aula de exercícios e aplicações sobre o MMC. Aqui a matemática é direto ao ponto. Se você gostar, coloque aí o seu joinha, clique no seu joinha aqui na página e se inscreva no meu canal. Tá bom? Até a próxima aula. Tchau.